Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiro ano, estamos de volta para mais uma aula de geografia nessa semana, após a semana de avaliações, tá bom? Então pessoal, nós encerramos então o primeiro período, apesar de que ainda tem algumas notas para fechar alguma coisa, uns pontos extras que eu andei dando para alguns alunos e tal, né? Assim, quem participou através do Google Sala de Aula, esse tipo de coisa, né? Mas em relação a conteúdo, estamos partindo agora para o segundo período, tá bom? No segundo período, pessoal, nós vamos estudar o capítulo 4, não é o capítulo todo, mas é a partir da página 88. O capítulo 4 é a litosfera e a dinâmica do relevo. Então, pessoal, nós vamos a partir da página 88, nós começamos com a estrutura da Terra. Eu vou colocar uma imagem aí para vocês. Bem, essa imagem aí, pessoal, ela mostra como que fosse assim, um recorte em perfil da Terra, como que você olhasse ela de lado e como é que você identifica então, como é que você vê as estruturas da Terra. São assim, são materiais diferentes, são composições minerais diferentes. E é isso que a gente, camadas diferentes, e é isso que a gente vai estudar inicialmente nesse capítulo, tá bom, pessoal? Em relação aos conceitos que a gente vai estudar, pessoal, conceitos que são importantes para a gente aprender, para avaliação e etc., eu vou passar como que fosse eu copiando mesmo, para simular vocês em casa copiando, né, nos cadernos, fazendo as anotações de vocês também, tá bom? Então nós vamos à primeira definição, que é crosta terrestre. Veja aí. Bem, como vocês observaram, pessoal, é essa camada mais fina da Terra, é a camada mais superficial da Terra, tá bom, pessoal? Ela tem de 30 a 80 quilômetros e isso vai depender do local onde você vai observar. Por exemplo, se for no continente, que é a parte firme, a parte mais firme da Terra, vamos dizer assim, nós temos uma espessura maior. Vamos usar isso aqui como exemplo. Então, digamos que isso aqui seja o continente e aqui nós temos os oceanos, a parte coberta por água. Então, a espessura no continente vai ser maior e a espessura nos oceanos vai ser menos espessa. Óbvio, porque tem a questão do rebaixamento pela presença dos oceanos, tá bom? Então, seria mais ou menos isso. Uma explicação bem grosseira, mas é mais ou menos isso aí. E o manto? Veja aí o que é o manto, pessoal. Logo abaixo dessa crosta, que é o que a gente viu anteriormente, vem o manto. Abaixo dessa crosta terrestre, dessa camada que recobre a Terra, nós temos o manto. A espessura dele é cerca de 2.870 quilômetros e a temperatura, conforme vai descendo, pessoal, a temperatura vai aumentando. Claro, né, pessoal? Então, vai a cerca de 2.000, podem chegar a cerca de 2.000 graus Celsius, tá bom? Nessa faixa aí, pessoal, abaixo da crosta terrestre, que é esse manto aí, nós temos o magma circulando.
é o magma que está logo abaixo aqui, nesse manto, que vai fazendo que as placas tectônicas que a gente vai estudar na sequência se movimente, porque esse magma lá dentro ele vai estar se movimentando e nesse movimento ele vai movimentando também a crosta terrestre. E por fim, pessoal, tem um núcleo da Terra. Nós vimos o manto, ou a crosta, o manto, que é formado basicamente pelo magma, fica lá em circulação dentro, e abaixo do magma nós ainda temos outra camada, que é o que, pessoal? O núcleo. Veja aí a definição. Esse núcleo, pessoal, além dessa definição aí que vocês viram, ele tem a parte mais, vamos lá, crosta, manto e o núcleo. Eu não tenho nada aqui para usar como núcleo, mas esse núcleo, pessoal, vai ter a parte mais externa dele e a parte mais interna dele. A parte mais externa, ele vai ter uma consistência plástica, pastosa, e a parte mais interna dele vai ser em estado sólido. É curioso, como é que algo a tantos quilômetros de espessura, no caso aqui, algo tão quente pode estar em estado sólido, que é que eu disse que é a parte mais interna do núcleo. Gente, é devido à pressão. Pela temperatura, ele sim estaria em estado líquido, pastoso que fosse. Essa elevada pressão não deixa que esse material seja derretido e ele fica sob alta pressão, então ele fica solidificado, tá bom? Os próximos conceitos, pessoal, que a gente vai ver é na página 90, as rochas e a composição da litosfera. São os 3 tipos de rocha, 3 tipos de formação dessas rochas, tá bom? Nomes de minerais são diversos, mas o processo de formação são apenas 3, pessoal. Vamos aí ao primeiro, que são as rochas magmáticas ou ígneas. Bem, são rochas, pessoal, resultantes do resfriamento daquele magma que eu falei que fica abaixo da crosta terrestre. Esse magma que fica circulando lá embaixo e levando a crosta, o movimento das placas tectônicas, esse magma, em algum momento ele sai sim nos vulcões, e quando ele sai, ele se solidifica, tá bom? Ele se resfria e vira uma nova rocha. Se ele sair e resfriar aqui em cima, na crosta terrestre, ele vai ter um nome de rocha magmática extrusiva, porque ela se esfriou fora. E se ele se esfriar ainda quando ia saindo, digamos que é um resto de magma, houve uma explosão, uma saída de um grande número de magma, mas aí ficou algum restinho por lá, não sei, e aí ele se solidificou ainda dentro do vulcão, vamos exemplificar. Então, como ele se resfriou lá dentro, então é chamado de intrusiva. Então é rocha magmática intrusiva, se ela se resfriar ainda lá dentro do vulcão, por exemplo. Aí se sair na crosta, ele é extrusiva. Rocha magmática, resfriou dentro. Intrusiva, gente, lembra a palavra interno. Intrusiva, dentro. Saiu, resfriou. Externo, extrusiva. Rocha magmática extrusiva, tá bom? Próximo tipo de rocha, pessoal, sedimentar.
aqui, pessoal, são fragmentos de rocha, pedaço de rocha, porque as rochas, pessoal, o processo das rochas de esquentar, esfriar, esquentar, esfriar. Na física, vocês estudam isso, pessoal, que os materiais, eles se dilatam com o calor e se contraem com o frio. As rochas não é diferente, pessoal. Com as rochas, durante milhões e milhões de anos, expande, contrai, expande, contrai. Isso aí vai se fragmentando. Tem até uns pedacinhos, uns clipezinhos aqui dentro. Vamos dizer que esses clipezinhos, eles saíram dessa rocha maior. Devido a esse processo sanfona, durante milhões de anos, ele vai se fragmentando, virou rochas, poeira, terra, no popular. Toda terra que a gente vai na casa da gente, um dia já foi um mineral, uma rocha, pessoal, que se fragmentou pela ação do vento, da chuva ou do calor, do sol, tá bom? Aí vira pozinho. Esse pozinho, pessoal, durante milhões e milhões de anos, ele vai se acumulando, se acumulando, se acumulando, várias camadas, várias camadas, várias camadas. Depois de milhões de anos, aquela camada mais interna, devido à pressão e o calor sobre ela, isso aqui se junta e vira uma nova rocha. Uma rocha que vai ter várias características, né? Porque ela é formada de sedimentos, pode ser formada de sedimentos de diversas rochas, não só de uma rocha. Poderia ter uma rocha aqui com uma cor amarelada, outra rocha aqui mais esbranquiçada, outra rocha aqui minério de ferro mais escuro. Todas elas se quebraram, viraram pozinho, terra e ficaram aqui. Aí vai virar uma rocha só, tá bom? Rocha sedimentar. Tem uns exemplos aí no livro de vocês, gente. O arenito e o calcário, o carvão mineral também são exemplos de rochas sedimentares. Por fim, pessoal, temos as rochas metamórficas. Na rocha sedimentar são sedimentos, pó, terra, areia, pedaço de rocha que se junta e vira uma nova rocha. Na sedimentar são rochas mesmo, inteiras, duas rochas ou mais que se juntam e viram um novo mineral só. Do mesmo processo, pessoal, pressão e calor, né, vai formando camadas e camadas e camadas. Aí tava lá uma rocha X, uma rocha Y, que foi soterrada há milhões e milhões de anos, né, foi feito essas camadas aí de minerais, de terra, de sei lá o que for, durante milhões e milhões de anos. Essa parte lá mais embaixo que fica nesse exemplo aí como se fosse um bolo, a parte mais de baixo desse bolo de rocha, no caso, o calor e a temperatura vai fazer que essa rocha X com essa rocha Y vire uma só, né? Elas venham a se fundir, ó. Elas venham a se fundir e viram uma coisa só, né? Aí essa rocha, claro, ela vai ter algumas características com uma coloração, outra coloração, tá bom? Exemplo é o mármore. O mármore é um exemplo e tem o gneiss também, né? Então, é isso aí, pessoal. Nossos assuntos iniciais são esses, tá bom? Para as próximas aulas, a gente continua estudando aí as rochas. Até a próxima. Façam um exercíciozinho lá, tá bom?